Olá a todos, Vitor Aguiar falando, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Novamente a gente está usando aqui os estúdios avançados, né, do Seu Dinheiro. Não estamos na redação, continuamos aí sem previsão de voltar às operações normais lá na redação do Seu Dinheiro. Então eu estou falando aqui dos estúdios avançados direto da minha casa e eu me conecto agora com o Vinícius Pinheiro, que também está aí nas instalações, né, de home office do Seu Dinheiro, não é, Vini? Fala, Vitor, tudo bem? Aqui no conforto do home office, mas com muito trabalho. Opa! Bom, a gente tem uma pauta bastante extensa para discutir hoje. Afinal de contas, né, o surto de coronavírus ele continua em primeiro plano para todo mundo, não só nos mercados, mas para todas as pessoas. Mas, diferente das últimas semanas, a gente vê que o Ibovespa conseguiu aí passar por uma onda de alívio nesses últimos dias, e aí tudo indica que vai conseguir fechar a semana com um desempenho positivo. Então, a gente vai discutir exatamente o que isso significa, né? Porque é que os mercados conseguiram esse alívio, isso quer dizer que a situação ela já está se estabilizando ou não. Enfim, a gente vai conversar tudo sobre esse assunto. Além disso, a gente também vai falar aí sobre os primeiros impactos, né, que a economia dos Estados Unidos está começando a sentir por causa do surto de coronavírus. Ontem a gente teve a divulgação de um dado do mercado de trabalho e foi um dado bastante alarmante, um resultado que surpreendeu todo mundo. Aqui no Brasil, é claro que a gente vai falar sobre o panorama político lá em Brasília, né? O presidente Bolsonaro ele vai se afastando cada vez mais do resto da classe política, do Congresso e dos governadores. E também vamos falar um pouco de política monetária, afinal de contas, na semana passada a gente teve o corte da Selic, mas nessa semana a gente teve a divulgação da ata do Banco Central e agora a gente já tem umas pistas mais claras a respeito dos próximos passos da autoridade monetária em relação à taxa de juros. Bom, começando aqui o nosso programa desta sexta-feira, falando sobre essa mudança aí no humor dos mercados, né? Veja bem, não é que ninguém está otimista agora, mas fato é que a gente teve aí uma sequência de 3 altas consecutivas na terça, quarta e quinta-feira. O Ibovespa fechou em alta, que era uma coisa que não acontecia desde o começo de fevereiro, 3 dias seguidos do Ibovespa no campo positivo. E agora na sexta, né, a gente está gravando o podcast aqui por volta das 11 da manhã, e o Bovespa está caindo, e está caindo aí uma queda bastante firme, aí perto de 5%, mas ainda assim isso não apaga os ganhos desses 3 dias, e a gente está caminhando para encerrar a semana em alta pela primeira vez desde fevereiro, né, desde antes do Carnaval. Antes do Carnaval foi a última vez que o Ibovespa conseguiu fechar uma semana no azul. Então, queria, né, bater um papo aqui com o Vini a respeito disso, né? Porque a gente estava vendo, né? O Ibovespa sempre caindo muito forte, renovando mínimas, caindo muito forte. Hoje a gente teve uma certa parada, hoje não, né? Nessa semana a gente teve uma certa parada nessa tendência. O que isso significa? A gente já chegou ali no fundo do poço, a gente já está vendo aí, o mercado já vê alguma perspectiva de melhora nas condições econômicas. O que a gente pode interpretar dessa alta, né? O que é a sua opinião, Vini? Pô, pergunta fácil, hein, Vitor, aqui. Vitor, tem muita incerteza, é muito difícil dar essa resposta. Inclusive, foi até o tema do... Essa sua pergunta foi exatamente o tema do comentário que eu mandei em áudio para os leitores premium do Seu Dinheiro no nosso Telegram, né, no nosso canal do Telegram. Até faço um convite para os ouvintes para se juntarem a esse grupo, né, virarem leitores premium do Seu Dinheiro. As instruções estão lá na parte superior do nosso site, seudinheiro.com. Mas, voltando, Vitor, o alvo do meu comentário foi basicamente esse. Tem muita incerteza no mercado. O que é certo, o que dá para dizer, é que as ações brasileiras estão muito baratas. Elas caíram realmente bastante, mas isso não significa que elas não possam cair mais. E o desempenho da Bolsa no pregão de hoje é um exemplo disso. O mercado está altamente disfuncional. Uma alta de 20%, né, da ordem de 20% que a gente vinha registrando nessa semana até quinta-feira, com essas 3 altas consecutivas que a gente teve no terça, quarta e quinta, não são normais. Assim como uma queda agora também de 5, 6% no pregão de hoje, não é normal. A gente não está vivendo num mercado normal. Então, o nível de incerteza está muito alto. O que dá para a gente, acho que algumas pistas
para a resposta a essa sua pergunta, a gente pode obter como comportamento dos investidores profissionais, dos gestores de fundos. Eu conversei nessa semana com o André Ribeiro, que é sócio da Brasil Capital. Brasil Capital é uma das gestoras de fundos de ações mais bem-sucedidas no mercado brasileiro. Em 12 anos, o fundo da Brasil Capital tem uma valorização de quase 1000% no período em que o Ibovespa não chegou a 100% de alta. E o que eles também ficaram. O André foi super transparente assim, na conversa, disse que ele mesmo ficou muito assustado com essa queda, mas que o que ele fez foi rever as projeções para todas as empresas que ele tem no portfólio e chegou à conclusão de que elas vão resistir a esse baque. Então, para quem tem uma visão de longo prazo, né, acho que esse mantra nunca foi tão verdadeiro como nesse momento. Para quem tem uma visão de longo prazo, que tem certeza de que não vai precisar usar o dinheiro por um período aí de pelo menos 2 anos, talvez a bolsa seja aí uma opção. Mas as ações podem cair mais, Vitor. Eu vejo que a gente chegou perto dos 60 mil pontos do Ibovespa na mínima desse movimento, e dependendo das notícias que a gente tiver, um repique nos casos de coronavírus, onde, por exemplo, eles parecem estar começando a refluir, né, como na Itália, podem azedar o humor dos investidores mais uma vez. Não, com certeza, né, eu vejo que às vezes as pessoas elas olham assim: "Nossa, teve, Ibovespa subindo 6%, 7%, 3 altas consecutivas", né, então talvez muita gente acabe se deixando empolgar aí por uma percepção de que as coisas estariam melhorando, de que isso estaria indicando aí que, poxa, o pior já passou e quando não necessariamente isso é verdade. Como você bem falou, né, na mínima desse movimento de baixo, o Ibovespa chegou perto dos 60 mil pontos, e isso aconteceu em questão aí de o quê? De 15 dias, mais ou menos. Então, foi uma baixa muito violenta, e aí é claro que tem gente que aproveita esses patamares mais baixos para comprar ações, e aí isso é um movimento que, de certa maneira, é um pouco descolado desse noticiário mais macro, né? Seria uma análise mais de preço relativo das ações, de valuation das empresas, e isso acaba gerando, sim, um certo repique, né? E é claro, né, que é difícil prever o que vai acontecer daqui para frente, até porque os números do coronavírus eles continuam aí crescendo sem dar a menor pinta de que vão, né, desacelerar no curto prazo. Né? A gente vê Itália, Espanha, Estados Unidos reportando aí crescimentos tanto no número de contaminados quanto no número de mortos. Aqui no Brasil também a gente vê os casos aí avançando num ritmo maior, então ainda é uma situação muito preocupante, né? Ainda é uma situação muito difícil, e é claro que o mercado ele fica de olho sim nessas questões, mas também tem quem faça contas, né? Não é só uma questão assim de feeling, né? Por exemplo, o Itaú BBA, né, mesmo em meio a toda essa incerteza, ele fez algumas contas e ele soltou uma nova projeção de preço-alvo para o Ibovespa. E aí a gente tem algumas coisas interessantes na análise do Itaú BBA, né? Porque o preço-alvo anterior, né, do banco, antes da crise do coronavírus, era do Ibovespa, se não me engano, a 137 mil pontos no fim do ano. O que, obviamente, né, era um nível maior do que o fechamento do ano passado. É claro que com toda a crise, com todo o problema, eles cortaram bastante essa projeção. Agora eles veem o Ibovespa a 94 mil pontos no fim de 2020. Então, tendo esse número aqui em mente, 94 mil pontos, o que ele significa? Por um lado, ele quer dizer que, poxa, o Ibovespa ele vai perder terreno em relação ao fechamento do ano passado, que a gente estava acima dos 100 mil pontos. Então, a gente tem sim um impacto muito forte por causa do coronavírus. Por outro, quando a gente pega os níveis atuais do Ibovespa, 70, agora ele está na faixa de, deixa eu ver, 73 mil pontos nesse momento que a gente está falando, então ainda tem um potencial muito grande de valorização, ou seja, por mais que esse cenário ele tenha tido um impacto muito forte sobre a economia, sobre as projeções das empresas, o Itaú BBA acredita que ainda tem um espaço bastante amplo para o índice recuperar, para as ações se recuperarem, por mais que a situação ela sim seja bastante preocupante. E aí, nesse relatório, o Itaú BBA disse exatamente isso que você falou, né, Vini, que é preciso fazer contas, é preciso analisar empresa a empresa para ver quais estão
melhor posicionadas para navegar nesse período muito turbulento, e aí eles sugerem principalmente empresas que são líderes setoriais, empresas que tenham aí uma posição de caixa confortável, que tenham um nível de endividamento confortável, porque afinal de contas, uma vez que a economia conseguir superar esse momento e voltar aí a operar num nível mais normal, essas empresas elas vão ter condições de emergir talvez ainda mais fortes, porque seus concorrentes podem sofrer mais. Então é um momento bastante delicado e é um momento para que quem investe em bolsa, né, olhe com um pouco mais de atenção, papel a papel, caso a caso, porque afinal de contas, sim, os preços estão baixos, mas com todos os preços baixos, há investimentos que são melhores que outros, né? Ô, Vitor, só um comentário rápido a respeito dessa projeção do Itaú BBA. Pô, se você pegar aí o Ibovespa, uma perspectiva de chegar a 94 mil pontos no fim desse ano, e você comparar com os 73 mil de agora, parece ser interessante entrar na Bolsa agora. Talvez até seja mesmo, mas eu não olharia o fim de 2020 como uma referência de investimento. Eu acredito que o horizonte de tempo para quem quer entrar na renda variável agora tem que ser bem mais longo. Estou falando aí coisa de 2 anos para frente. Ah, E sim. realmente pensar que não, entrar com o dinheiro que você realmente não vai precisar. Não vai pegar o dinheiro do pão de cada dia, ainda mais num momento em que a economia real deve sofrer, deve não, vai sofrer, para investir na bolsa nesse momento. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Amanhã, no momento que a gente está falando aqui, Vitor, os cientistas estão pesquisando aí tratamentos para o coronavírus. Pode ser que surja alguma coisa e os mercados tenham um repique repentino. Isso pode acontecer. Mas o oposto também pode acontecer, como a gente colocou aqui no começo. Tem muita incerteza, o cenário está a gente está com muito pouca visibilidade do cenário nesse momento. Não, e é claro que por mais que não sei qual é o horizonte que seria razoável trabalhar para que as coisas voltem ao normal, que a vida das pessoas volte ao normal, se é 1 mês, se é 2 meses, enfim, eu não realmente não tenho, né, acho que ninguém tem como dizer uma coisa dessas. Mas mesmo que, ok, lá mais para frente nesse ano, né, a vida das pessoas volte ao normal, os dados da economia, eles vão continuar muito pressionados ainda por bastante tempo, então não é porque, né, esse período de quarentena se encerra que os mercados vão voltar a ser 100% funcionais. Não, porque os dados da economia ainda vão ficar pressionados e é de se esperar um período aí de volatilidade forte na bolsa por um período muito prolongado e aí que vai ali, realmente é como você pensou, é como você disse, né? Eu acho que investimento em bolsa é agora para você pensar num horizonte mais longo e não mais essa questão de semanas, meses. Eu acho que para anos, e aí em anos de investimento, eu acho que sim, é um bom negócio entrar na bolsa, né? E bom, você citou agora há pouco, né, Vini, a questão ali dos impactos econômicos do surto de coronavírus, né? Aqui no Brasil, os dados que estão sendo divulgados, a maioria ainda é referente aí a janeiro, a fevereiro, a um período pré-crise. Mas lá nos Estados Unidos, a gente teve um dado que foi divulgado ontem que foi muito alarmante, que é o dado de desemprego, né, o dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Né? Eu acho que vale dar um contexto aqui para os ouvintes. Nos Estados Unidos, eles divulgam todas as semanas os números de novos pedidos de seguro-desemprego, ou seja, quantas pessoas perderam o emprego, né, de semana a semana, e por isso elas dão entrada nessa papelada. Como é um dado semanal e como é um dado que geralmente tem pouca oscilação, né, geralmente fica ali na faixa de 200 a 300 mil toda semana, geralmente o mercado nem dá muita atenção para esse número. Mas ontem foi divulgado que na semana até 21 de março, nos Estados Unidos, foram mais de 3 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego, e esse é um número que, de longe, é o novo recorde da série histórica do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, e aí um aumento, assim, que é impensável em relação à média histórica, né? O departamento até soltou um gráfico com a evolução desses pedidos, então a linha ela está lá embaixo, 200, 300, 200, 300, 200, 300, e aí ela de repente sobe quase 90 graus para 3 milhões 280 mil na semana até o dia 21, e é claro que isso tem relação estreita com o surto de coronavírus, né, Vini? Vitor, posso dizer que acho que até mais que a queda da bolsa, esse dado divulgado ontem pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos foi um dos que mais me assustou. Sem contar, óbvio, as notícias relacionadas aí ao aumento do número de casos e mortes, né?
plano econômico, esse foi o dado que mais me assustou e dá uma amostra do poder de fogo do coronavírus na economia. Não há dúvida de que a economia vai sofrer e vai sofrer bastante. Acredito que a ação dos governos hoje é importantíssima para não transformar em permanente o que devia ser temporário. O efeito do lockdown, das medidas de isolamento que estão sendo tomadas, deveriam durar um determinado tempo, mas que depois que as pessoas pudessem voltar ao trabalho, a vida deveria seguir normalmente. Mas se não houver uma injeção de recursos na economia, a gente vai voltar de um ponto muito inferior ao que a gente estava antes. Então, assim, as consequências para a economia podem durar realmente anos. E não é por acaso que os governos ligaram a máquina de imprimir dinheiro, né, Vitor? A gente viu aí Estados Unidos e Europa lançando uma série de medidas. Me chamou a atenção, depois eu vou passar a palavra para você, mas, em particular, me chamou muito a atenção a proatividade do Banco Central Americano, do Fed. Até em programas passados aí a gente meio que criticou, né, considerando que o Fed tenha sido muito alarmista, mas acredito que não, Vitor. Acredito que agora o que eu estava chamando de alarmista lá atrás, agora eu chamo de proatividade. Então, e acho que esse dado de desempregados nessa última semana nos Estados Unidos mostra que o Fed realmente estava antevendo o que poderia acontecer com a economia. Bom, só recapitulando, né? A gente teve 2 cortes de juros extraordinários antes da reunião, né, do Fed, que estava prevista para o mesmo dia da reunião do Copom aqui no Brasil. Eles zeraram os juros em 2 reuniões, e depois anunciaram uma série de medidas, né, de compra de ativos, programas de empréstimos para pequenas e médias empresas. Eu fiz até uma matéria nessa semana também, que eu publiquei lá no Seu Dinheiro, com os cálculos da gestora Pinco, de que esses estímulos do Fed, né, o Fed vai comprando esses ativos e vai aumentando o seu balanço, né? E nos cálculos da Pinco, o balanço do Fed pode ultrapassar a casa dos 6 trilhões de dólares. É dinheiro que eu não consigo imaginar. Eu ia chamar de caminhão de dinheiro, mas não expressa o volume de dinheiro, né, Vitor? Quando as coisas chegam na casa do trilhão, a gente começa a perder um pouco da dimensão, né? Bilhões, eu acho que ok, mas trilhões já é uma coisa tão enorme que não... Com bilhões eu posso sonhar, mas com trilhões acho que nem isso. Não, e é isso mesmo, né, Vini? Eu acho que lá, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, que hoje são os dois principais, as regiões mais afetadas pelo coronavírus no Ocidente, os bancos centrais, os governos, eles têm feito questão de mostrar que, olha, a gente vai usar tudo o que for necessário, a gente vai usar um caminhão de dinheiro, a gente vai jogar dinheiro de helicóptero para manter a economia, para manter aí pequenas e médias empresas vivas, né, para evitar ao máximo a quebra de pequenas e médias empresas, para que no momento em que o surto de coronavírus se estabilizar, a economia consiga, né, as pessoas consigam estar aí num patamar que podem reativar a economia, né, tenham condições de voltar a gastar, tenham condições de voltar a investir. Então, né, a gente vê que lá no Banco Central Europeu, o próprio Fed, eles não estão poupando esforços, eles estão sim abdicando de qualquer tipo de rigor ali na condução fiscal, na condução econômica, porque a interpretação é de que, ok, existe um problema muito grave nesse momento e que ele é a prioridade, mas que, uma vez superado, tem toda, né, é preciso pensar no futuro também, não dá para você pensar só na situação presente. E aí os bancos centrais estão sim, e os bancos centrais dos governos estão sim usando todas as armas e não estão hesitando em usar as armas para tentar aí conter essa situação. E aí o dado de desemprego nos Estados Unidos, eu acho que é um primeiro alerta, e um alerta muito forte. Eu acho que ninguém estava esperando um salto tão grande já nessa primeira semana de impacto do coronavírus nos Estados Unidos. Bom, ainda no lado das ações dos governos, né, claro que a gente tem que falar um pouco
do cenário político aqui no Brasil, né, Vini? Porque a gente vê, né, que, por um lado, governadores, eles têm sim batido na tecla do isolamento social, eles têm assumido uma postura um pouco mais urgente, né, nas medidas de contenção do coronavírus, mas, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tem ido no lado oposto, né, ele tem contrariado, né, as recomendações da OMS, ele tem dito que o isolamento total é um erro, ele tem falado, né, que enfim, chegou a defender ali naquele pronunciamento, se não me engano, na terça-feira, de que fechamento de escolas, né, não era efetivo, chegou, de certa maneira, até fazendo pouco caso da doença, né, e aí a gente vê que existe sim um racha muito claro em Brasília nesse momento, e é claro que, né, com a classe política rachada, todo mundo fica muito apreensivo quanto, né, as medidas concretas, tanto para combater o avanço do coronavírus, quanto para uma retomada da economia lá na frente, né? É tudo que a gente não precisava nesse momento era de um embate político. A gente já, em ocasiões anteriores aqui, a gente já tinha criticado a postura do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia do coronavírus, mas fiquei até um pouco sem palavras depois do pronunciamento do presidente nessa semana. A gente trocou várias mensagens, né, Vitor, no Oh, nosso grupo do Seu Dinheiro do WhatsApp, depois que acho que estamos todos bastante perplexos depois das palavras do presidente, né, no pronunciamento em rádio e TV. Também não me lembro de nenhum chefe de Estado brasileiro ter partido para tal grau de virulência num discurso como aquele. E olha que eu já acompanhei impeachment do Collor, enfim, já vi vários momentos em que os presidentes estiveram sob pressão. Mas fazendo uma defesa do presidente, tentando ver a coisa pelo lado dele, o discurso ele parte até de uma preocupação válida, Vitor. Se você pensar, existem realmente milhões de trabalhadores no Brasil que vão perder emprego no mercado formal. E pior ainda, existem outros tantos milhões que estão na informalidade e que vão ficar, ou já estão sem renda nesse momento que a gente está conversando aqui. Então, realmente, a preocupação com a economia, de procurar não fazer a economia parar, eu até entendo. Mas, infelizmente, nesse momento, reduzir as restrições em nome da economia, da retomada da economia, pode ter um custo muito maior em vidas e o tiro sai pela culatra. A gente tem que enfrentar, talvez, restrições ainda maiores pela frente. Ontem, na entrevista dos técnicos do Ministério da Saúde, foi colocado que os próximos 30 dias vão ser os piores aqui no Brasil. Os casos vão aumentar bastante e o país vai ter que conviver com 3 epidemias ao mesmo tempo. A gente está falando do novo coronavírus, da influenza, que é o vírus da gripe, e também da dengue. Então, assim, a gente vai ter um problema sério de saúde enfim, o SUS já tem as limitações que a gente conhece. Se a gente tiver um grande fluxo de pessoas tendo que procurar os hospitais e em estado grave, a gente entra num colapso, Vitor. Então, mais um comentário sobre o presidente é que eu vejo também essa teoria da conspiração de que todos estão contra ele, a imprensa, os governadores, o judiciário. E, Vitor, se tem uma coisa que eu aprendi é que quando todos estão contra você, talvez o problema não seja os outros, seja você, não é verdade? não, eu acho que, né, isso que você disse, né, do colapso do sistema de saúde, eu acho que é o ponto principal, porque, né, me parece que muitas vezes as pessoas elas têm aí a percepção de que, poxa, né, o coronavírus ele ataca aí com mais severidade as pessoas de idade, então se eu sou um pouco mais jovem, eu sou saudável, eu não devo me preocupar. E de fato, né, a taxa de letalidade para pessoas mais jovens é muito baixa, só que se você contrair o vírus, certamente você vai sentir aí sim os efeitos da doença e eventualmente você pode até precisar procurar um hospital, só que se estiver tudo né, sem capacidade de atendimento, então isso acaba gerando uma bola de neve, né? Eu acho que esse é um problema que a gente, neste momento, ainda não está enfrentando, mas em breve vamos enfrentar, e aí eu acho que a partir daí
que, né, infelizmente, nós devemos aí ver um aumento no número de mortes por causa do coronavírus e de doenças relacionadas aí a essa paralisia do sistema de saúde. Mas, enfim, o que eu quero dizer não é nem nesse front, eu não sou médico, eu realmente não sou nenhuma autoridade em epidemias e coisas assim. O que eu queria dizer é que me parece, né, que a discussão ela está sendo colocada em termos que ou a gente faz a quarentena e depois todo mundo fica desempregado e a gente entra numa guerra e todo mundo morre de fome, ou a gente não faz quarentena, vai para a rua e todo mundo morre com a epidemia. E nessa discussão, eu acho que em momento nenhum está se colocando qual é o papel do governo, né? E é claro que o governo fez medidas semelhantes lá dos Estados Unidos e da Europa, né? O Banco Central tem sim soltado aí medidas de auxílio econômico, o próprio governo tem sim, né, colocado alguns pacotes de auxílio para estados e municípios, mas me parece que essa discussão do papel do governo federal na crise de auxiliar a economia, de auxiliar pequenas e médias empresas, de auxiliar os trabalhadores, ela ainda é muito tímida, como se partisse do pressuposto que não cabe ao governo fazer nada nesse sentido, e cabe. Eu acho que no Brasil, né, existe muito essa discussão sobre as correntes econômicas, o liberalismo puro, etc, etc, etc. Então, me parece que muitas vezes existe sim um grande rigor ali com a preocupação fiscal, com a preocupação ali das contas do governo, e é óbvio que isso é importante, mas infelizmente a gente está diante de um cisne negro, a gente está diante de uma situação inédita no século, e eu acho que, né, muitas vezes se esquece que a economia não é um fim em si só, a economia ela é uma ciência humana, portanto depende ali do bem-estar das pessoas, e tendo em vista, né, a gravidade da situação, eu acho que é hora da gente colocar algumas prioridades no lugar, e eu acho que, né, a vida das pessoas é sempre uma prioridade, então me parece que ao mesmo tempo que se deve combater, sim, a epidemia e se deve incentivar as pessoas a ficarem em casa, também é de se esperar uma postura mais enérgica do governo para garantir o bem-estar social, por mais que isso seja difícil nesse momento, né? Eu acho que o ministro Paulo Guedes ele está muito omisso nesse momento em que a economia é sim uma das grandes preocupações. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma preocupação legítima, como você falou, com a economia, mas, sabe, eu acho que a discussão ela está sendo muito rasa, né? Eu acho que não é simplesmente a economia vai ficar ruim para frente, então beleza, vamos trabalhar e quem morrer, morreu. Eu acho que não é por aí, né? Sem contar que eu acho que há uma insensibilidade muito grande por parte do presidente quando ele despreza as poucas mortes que tivemos. Afinal de contas, uma morte não é pouco, uma morte é muito grave. A gente já tem aí o quê? 70 mortes no Brasil? Então, sabe, eu acho que o tom do discurso dele foi muito equivocado e muito insensível, que contribui para gerar aí esse desconforto em Brasília, né? Sabe, me parece que no fim das contas a preocupação ela está muito distorcida, enfim, são pensamentos ainda muito desorganizados na minha cabeça e eu acho que esse é um tema muito polêmico, inclusive os ouvintes que, enfim, né, a gente gostaria até de chamar os ouvintes para mandar aqui sugestões, perguntas e participações para o podcast @seudinheiro.com, porque a gente sabe que esse é um tema muito difícil, e esse é um tema muito polêmico, e eu acho que é importante a gente discutir isso nesse momento, né? Como é que a gente vai fazer a condução da economia, né, Vini? Pô, Vitor, você tem toda a razão. O papel do governo agora é fundamental. Primeiro, para não disseminar o pânico na população, mostrar que tem um controle da situação, o que me parece que não está acontecendo, porque existe um discurso no próprio governo federal contraditório, enquanto o presidente solta decreto para reabrir lotéricas, o Ministério da Saúde fala em aumento do número de casos e a importância do isolamento social nesse momento. Isso sem falar nas medidas dos próprios governadores, que também estão nessa linha de maior proteção da população. Então, acho que precisa de uma unificação do discurso, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, medidas na parte econômica mais efetivas. Você também está 100% certo quando fala que a equipe do ministro Paulo Guedes ainda não disse a que veio nessa crise. Algumas medidas foram tomadas,
me parece até que com certa relutância. Acho louvável a preocupação com a questão fiscal, mas, enfim, não vai ter fiscal se não estivermos todos aqui para a economia continuar. Então, nesse momento, que é um momento de exceção, o governo precisa ser mais efetivo nas suas ações de auxílio à população, dando prioridade aos mais vulneráveis. Já houve algumas medidas nesse sentido, mas até agora não houve dinheiro novo entrando. Você teve ali antecipação de alguns recursos, como o 13º ali no INSS, mas você não teve medidas novas efetivas. Houve agora a aprovação do programa no Congresso, mas tudo isso leva tempo para ser executado. E isso sem falar que eu acho que tem muita coisa que o próprio que está ali que não depende de ninguém, que está ali na caneta do Banco Central para ser feito, né, Vitor? Ah, sim, sim, é. O Banco Central, me parece que ele tem sim assumido um papel mais enérgico. O Banco Central ele tem sim, né, atuado para tentar injetar liquidez nos mercados e fazendo ali o papel que lhe cabe, mas o Banco Central por si só não consegue, né, tomar conta da economia toda. O Banco Central tem um escopo de ação reduzido, né, e dentro do que lhe compete, eu acho que ele tem feito um papel relativamente adequado, né? E, enfim, aproveitando que a gente entrou aqui no tema de Banco Central, Vini, também queria conversar com você sobre a Selic, né? Porque né, todo mundo lembra que na semana passada o Copom se reuniu, cortou a Selic em meio ponto, uma decisão que era esperada, e o tipo de decisão que não conseguiria nunca agradar gregos e troianos, porque gregos queriam corte de 1%, troianos queriam até alta da Selic, então nesse cenário é impossível que todo mundo ficasse feliz. Mas eu acho que a gente teve, né, elementos importantes na semana por parte da postura do Banco Central, porque a gente teve a ata do Copom, a gente teve uma coletiva do presidente Campos Neto, e a gente teve aí o relatório de inflação, então a gente consegue ver elementos mais concretos a respeito do que o Copom está enxergando para frente, né? Exatamente, Vitor. No comunicado que seguiu ali a decisão do Copom de baixar a taxa de juros em meio ponto percentual para 3,75% ao ano, o Banco Central foi bem duro ali, deixando pouco espaço para novos cortes na Selic. Mas na segunda-feira, até um dia antes do tradicional, o Banco Central acabou divulgando a ata da reunião, em que o tom já foi um pouco mais ameno. Digo que teve até uma metamorfose ali de Falcão, né, que é como são conhecidos as autoridades do Banco Central, que são mais enérgicas, né, mais conservadoras, para Pombo, né, que são as autoridades que têm uma maior prioridade ali para a atividade econômica em detrimento da inflação. Acho que o Banco Central foi um pouco mais pombo na ata e abriu espaço para novos cortes na Selic. O que me parece que correto, porque você não vê pressão na inflação nesse momento. O dado do IPCA 15 saiu nessa semana e mostrou que mesmo com essa alta do dólar que a gente viu nas últimas semanas por conta do choque do coronavírus, você praticamente não teve nenhum impacto no IPCA. Então, a meta de inflação aparentemente não corre nenhum risco, o que abre ali espaço para o Banco Central cortar mais os juros. Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora com relação a cortes de juros, principalmente porque eles têm uma consequência, que é, enfim, aumento da taxa no dólar e também ali nos juros futuros. Foi exatamente o que vinha acontecendo antes da decisão do Copom, quando parte do mercado achava que o Banco Central poderia baixar mais os juros. Mas nessa semana, Vitor, uma gestora de fundos chamada Persevera publicou uma carta aos investidores defendendo que o Banco Central seja ainda mais enérgico nesse corte de juros. Inclusive, eles defendem que a taxa Selic seja zerada, eles que corte para zero. Te confesso que quando eu vi o título da carta, eu achei até um pouco exagerado, mas acho que eles têm bons argumentos ali. Depois eu posso até comentar um pouco sobre eles, mas primeiro eu queria saber o que você acha. Você acha que a gente
tem espaço para novos cortes da Selic? Ou você acha que cortes mais, novos cortes na taxa nesse momento, ou em maio, quando é a próxima reunião do Copom, podem levar aí a novas pressões no câmbio e nos juros futuros? Olha, essa é uma coisa, né, complicada, Você me enfim. fez uma pergunta difícil no começo, agora eu estou te fazendo uma agora. Não, eu vou responder você com uma, enfim, nesses últimos dias, né, a gente está conversando com muita gente, com economistas, com o pessoal de mercado, operadores, blá blá blá, e um economista, né, que eu estava trocando mensagens, ele me mandou uma mensagem assim super sincera, no sentido de que eu falei, e aí, né, tal, o que vocês estão vendo, como é que é isso aí? E o que ele me disse foi o seguinte: a verdade é que os economistas não foram treinados para uma situação igual essa, de choque muito forte na demanda e na oferta ao mesmo tempo. Então, dito isso, né, a situação da Selic ela é muito complexa. Eu, particularmente, tenho a impressão de que você cortar mais a Selic para estimular consumo e etc., isso não surte efeito neste momento. Afinal de contas, né, ninguém está consumindo porque ninguém quer sair de casa, ninguém quer se expor ao vírus, etc., né, não é um problema de crédito, né? Por outro lado, é claro que tem essa preocupação com o pós-crise, né? E é claro que a gente sabe que os efeitos da política monetária eles não são imediatos, né? Tem um certo hiato até que comece a se sentir, de fato, esse ambiente de juros mais baixos e etc. Eu acho que cortar ainda mais os juros, ele, na verdade, abriria espaço para que mais para frente, não sei quando seria esse mais para frente, o Copom tenha que aumentar a Selic aí, talvez num ritmo mais elevado, que pode ter sim um efeito negativo. Eu acho que manter os níveis os juros nos patamares atuais já está de bom tamanho, a gente já está numa taxa muito baixa, 3,75 ao ano, e eu não vejo assim grandes benefícios de mais cortes. Mas, novamente, é uma situação inédita e eu diria que na semana passada a minha resposta seria mais firme. Não, não é para cortar. Hoje eu acho que não é para cortar, mas eu já não me oponho tanto assim a novos cortes. Mas sobre a Persevera, né? A Persevera quer Selic a zero. Não sei, isso já me deixa um pouco, né? Veja bem, calma lá, gente. O que eles estão argumentando? Não, é bem interessante, Vitor. A Persevera, se o ouvinte não conhece, os caras são super sérios. É uma gestora formada aí por ex-executivos do Bradesco e do HSBC. Eram do HSBC, depois que o Bradesco comprou, eles continuaram no Bradesco, depois saíram para montar a própria gestora. Eles têm uma visão de que o Banco Central pode ser o protagonista do governo, nas ações do governo nessa crise. Eles entendem que o BC poderia cortar a Selic, zerar a Selic, falando exatamente como você, pensando numa recuperação no pós-crise, mas não fazer só isso. Também sinalizar que a Selic vai se manter em níveis muito baixos por muito tempo para o mercado, para desestimular as apostas nos juros futuros, né, que os investidores negociam ali na B3, na antiga BMF, né, as taxas de juros, tentando adivinhar os próximos movimentos do Banco Central. E essas taxas futuras acabam influenciando o comportamento dos agentes da economia. Por exemplo, a taxa de juros que os bancos concedem no crédito, elas são muito baseadas nos juros futuros ali, por exemplo, crédito imobiliário. Os bancos se baseiam nas taxas que são negociadas no mercado futuro para decidir quais taxas vão cobrar. Então, uma maneira de tentar evitar com que os juros futuros estourem com uma queda da Selic agora no curto prazo seria sinalizar de forma clara de que a Selic não vai subir lá para frente. E outra medida que a Persevera defende é o uso mais vigoroso das reservas cambiais. E nesse ponto, em particular, Vitor, eu estou 100% alinhado com eles. O BC está sentado numa montanha de dinheiro, a gente está falando aí de 300, 400, 300 e poucos bilhões de dólares, é muito dinheiro, e não vem usando esses recursos. Essas reservas cambiais elas têm um custo para o país, e elas servem como um seguro, e o seguro ele serve para ser usado, e eu acho que o Banco Central não tem usado efetivamente esse seguro, e eu acho que tem bastante espaço para usar.
Então, se a Selic vier a cair mais, acho que não pode ser uma medida isolada. Ela tem que acontecer junto com o uso mais efetivo das reservas cambiais para evitar aí um estouro da taxa do dólar e também até dos juros futuros, que também são influenciados pelo dólar, porque quando o dólar sobe, ele também acaba pegando em algum momento na inflação, Vitor. Não, eu acho que esse assunto aí de mexer nas reservas, isso é uma espécie de tabu, assim, né? Ó, não pode mexer nas reservas, meu Deus, e etc. Né, o Brasil lutou tanto para chegar nesse nível de segurança e tudo mais. Só que eu volto a bater aqui na tecla que, enfim, eu bato com todo mundo que eu falo sobre isso. Eu acho que nós estamos diante de um cisne negro, nós estamos diante de uma situação insólita e de uma crise, da crise mais severa do século. Então, não é hora de se apegar a tabus, não é hora de se apegar ali ao rigor, é hora de, talvez, sabe, deixar um pouco as convicções de lado e tomar decisões duras, por mais que seja dolorido você mexer nas reservas, se for necessário, eu acho que a gente tem que fazer sem hesitar, porque, afinal de contas, né, estamos falando da vida das pessoas, estamos falando da sociedade como um todo, e, ora essas, Ô, a gente tem Vitor, que e um fazer último o que a gente tem que comentário. fazer, né? Diga lá. Não, e assim, o governo está com tanto pudor de se valer de medidas fiscais para combater a crise, a venda de reservas ela tem impacto zero fiscal. Pelo contrário, ela tem até um impacto positivo, porque elas têm um custo para o país. As reservas são remuneradas ali a treasuries, né, juros americanos, que hoje não estão rendendo nada. E hoje aqui a Selic rende a 3,75, né? Então você emitiu aqui uma dívida a 3,75 e está recebendo em troca zero hoje, praticamente. Então, isso tem um custo hoje para você manter esse seguro. Então, ele teria até um efeito positivo fiscal no primeiro momento. É óbvio, não estou falando de queimar todas as reservas aqui, mas usar uma parte desse seguro num momento como esse, para mim é fundamental. Senão, não era para ter reserva, senão não precisava ter reserva, se não é Exato, para usar, exato, né? Então, exato. só para Não, dizer que só para dizer que tem só para ostentar, né? Ter a Ferrari na garagem é, e para não tirar ela no dia de sol, no dia de chuva, não adianta, né? não, concordo completamente. Bom, com isso a gente coloca um ponto final no podcast desta sexta-feira. Vini, muito obrigado pela participação aí direto dos estúdios avançados do Seu Dinheiro. Valeu, Vitor. Fique em casa, ouvintes também, fiquem em casa aí. Sim, sim, fique todo mundo em casa e novamente convido todo mundo a mandar mensagem aqui para podcast@seudinheiro.com, né, por causa aí de toda essa situação insólita dos mercados aí efervescentes. A gente não tem tido tanto tempo assim para responder perguntas de ouvintes no podcast, mas é claro que esse é um momento que, né, eu acredito fortemente no debate, então eu acho que é preciso sim que a gente converse, que a gente, enfim, né, receba aí todo tipo de manifestação, todo tipo de ideia, todo tipo de ponderação, para que a gente consiga sempre ter aí a análise mais ampla possível e também, né, para que os ouvintes possam, de certa maneira, eventualmente até levantar pontos que a gente não está considerando no momento. Então, novamente, podcast@seudinheiro.com. Estamos esperando a mensagem de vocês. No programa da semana que vem a gente discute aí todas as dúvidas e todos os pontos que forem levantados por vocês, ouvintes aqui do podcast Touros e Ursos. Bom, gente, eu sou o Vitor Aguiar, semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast. Um abraço, bom fim de semana a todos.